qualidades nobres daqueles com quem convive, olvidar quaisquer motivo de queixa. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo de tal modo no próprio burilamento e corrigenda, que não seja capaz de encontrar as falhas e os erros dos outros. Pelo Espírito André Luiz, médium Chico Xavier. Que assim seja. Agora vamos fazer a nossa prece inicial, que será feita por Zilda. Boa noite a todos, meus irmãos. Eu os convido a relaxar na cadeira, fechar os olhos, inspirar e expirar, deixando que o cérebro se esvazie das preocupações lá fora. E vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, pelo dia de trabalho, pela saúde, pelo equilíbrio, pelo alimento físico, e tenhamos o coração aberto para receber o alimento espiritual neste banquete de amor que aqui será trazido. Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa incansável amiga de todas as horas, percebamos nesse instante esse amor de mãe a nos abraçar, a nos acolher, a acalentar as nossas dificuldades, aquietando as nossas angústias e fazendo com que nos sintamos fortalecidos pelo seu amor, através do seu Filho, que nos ilumina, que nos ampara em todos os momentos de dificuldades. Agradeçamos também à equipe espiritual que desde cedo preparou este ambiente para nos receber de forma tão acolhedora. Que esses eflúvios de paz, de amor, que recai sobre este ambiente nesse instante, nos fortaleça na fé, na esperança de que tudo passa e que podemos amanhã ter um dia melhor do que o de hoje. Que nessa sintonia de amor e de paz, os nossos amigos espirituais ilumine o nosso querido expositor Leones, para que ele seja abençoado, trazendo as suas colocações de forma clara, calando fundo aos nossos corações, nos fazendo refletir e vivenciar, pois é vivendo aquilo que o Evangelho nos traz, que poderemos evoluir e caminhar para essa luz que é Jesus. Que permaneçamos todos nesse abraço de amor e de paz, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciarmos e anunciarmos a nossa palestra, eu gostaria de chamar aqui umas amigas que vieram do Centro Espírita José Eusébio, vieram nos fazer um convite. De um evento que nós estamos promovendo, uma tarde de tortas. Essa tarde de tortas será na Pajuçara, próximo do Colégio Intensivo, no Clube Corpo Clube. Será no dia 28 deste mês. Temos brindes de sorteio, temos locais para crianças brincarem e todo tipo de tortas, salgadas, doces, não só para aqueles que podem comer, como também aqueles que também têm problema de lactose. Temos e esperamos vocês, né? O preço é de R$25. Na nossa casa estamos vendendo e até hoje mesmo, quem quiser, nós estamos aqui com ingresso. Ok? Obrigada. Criança de 0 a 6 anos não paga. De 7 a 12 paga metade.
Obrigado, gente. Boa palestra. Obrigada às meninas. Sejam sempre bem-vindas aqui, viu? Fique à vontade. Pode sim. Tchau. Então, meus irmãos, vamos dar início agora à nossa palestra com o tema O Líder por Excelência, avisando que nossa palestra, a partir de hoje, será de 50 minutinhos. Então, nosso expositor é o nosso querido Leones. Leones já está... É com alegria enorme que mais uma vez estamos aqui, com o propósito de, sobretudo, sintonizarmos os nossos corações, porque é esse o nosso objetivo maior, de nos tornarmos mais fraternos, mais amigos, de nos amarmos mais. Afinal, era o que mais Jesus nos recomendava. A instrução, a ciência, a filosofia, as religiões, tudo isso são apenas meios, mas o fim é o amor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o líder por excelência. E a gente pede a paciência de vocês, né, comigo, para que a gente possa ter uma noite feliz e que vocês deem também a contribuição de vocês, se esforçando, né, para a gente captar as emanações que com certeza chegarão do alto, já que nós estamos aqui imbuídos com um propósito feliz, sadio e amoroso. O conceito de líder. Nós não vamos fazer aqui um estudo sobre liderança. No dicionário do Antônio Rawls, ele diz o seguinte, que o líder é algo ou alguém que guia, que conduz. E ele fala mais, pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outros. Então fica claro, não é? A liderança, ela é um dom natural, pode ser desenvolvido, né? A liderança, esse dom pode ser desenvolvido e usado conforme os valores de quem a possui. É como a mediunidade e outros dons. É como o dinheiro, né? Que a gente pode usar para um fim mais ou menos nobre. Enfim, é um dom divino que nós devemos bem utilizá-lo e colocá-lo a serviço do bem comum. Está muito longe? Obrigado. Então, pode ser usado tanto para o bem, a liderança tanto pode ser usada para o bem como para o caos. Não é para o mal, é para o caos, não é? Porque é algo que acontece com muita frequência, é a má utilização da liderança, havendo como consequência digamos assim, o arrebatamento de outras pessoas mais sugestionáveis e que são conduzidas de uma forma equivocada e com resultados desastrosos. A história está cheia desses episódios
inclusive numa história mais recente nossa, não é? A gente pode enumerar aqui diversos líderes da história, tais como alguns que se notabilizaram mais, como Moisés, Júlio César, Moisés tão conhecido nosso, não é? Um espírito, segundo Emmanuel, superior, e que veio com a missão de conduzir o povo judeu da escravidão egípcia, conforme a história narra, embora alguns historiadores acham que não existe, de fato, registro dessa realidade, além dos bíblicos, das narrações bíblicas. Júlio César, outro imperador, um imperador romano, Nero, Napoleão Bonaparte. Napoleão Barbosa também foi uma liderança, não é? Embora de uma abrangência mais localizada, mas também foi um líder. Trajano, Alexandre Magno, o Grande, Hitler, também um grande líder, não é? Tinha esse dom por excelência. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, o nosso querido Chico Xavier, que arrebatou tantas almas, não é? Para o caminho do amor, do Evangelho. Inclusive, quantos de nós aqui, com certeza, também fazemos parte desses que foram tão beneficiados pela ação amorosa do Chico, não é? Nelson Mandela, Madre Teresa, além de tantos outros. Então a gente vê aqui, por esta breve citação, que os gêneros, não é? os tipos de lideranças exercidas por essas pessoas foram das mais diversas formas e com resultados também os mais diversos, tanto para os próprios, não é, quanto para a comunidade e às vezes até para a humanidade inteira. Ainda quando essa liderança se faz de uma forma desastrosa, amorosamente Deus permite que dessas circunstâncias a gente ainda assim saia beneficiado, não é? Porque quando nós temos um pouco de maturidade, a gente aprende, mesmo com as situações as mais difíceis. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a humanidade saiu com várias conquistas, não é? Em diversos campos, na ciência, na tecnologia, nas relações diplomáticas, não é? Na política. Enfim, saímos enriquecidos, não é? Porque as dificuldades, os problemas nos impulsionam para cima e para adiante. Parece estranho, não é, a gente juntar essa turma toda, mas nós estamos aqui falando da realidade do dom da mediunidade, da liderança e não da sua natureza propriamente dita. Isso acontece também com outros dons que são tão comuns no nosso meio. Um dom que a gente estuda muito e que é muito útil a nós é o da mediunidade, né? A mediunidade, quando ela usada segundo os preceitos da doutrina espírita,
ela é um instrumento valiosíssimo, tanto para quem a exerce, quanto para aqueles que dela se beneficia. Então, daí a gente poder colocar aqui juntos turmas aqui tão díspares, né? De atitudes ante a humanidade tão diferentes. Muitos líderes, eles tornam-se tiranos, né? Ao se apropriarem do poder. O poder, como a gente sabe, ele é muito tentador. Às vezes até as pessoas assumiram na sua programação reencarnatória compromissos com a justiça divina, no sentido de promover o bem. Muitos dos líderes tornaram-se tiranos ao se verem dotados ou provisoriamente exercendo funções de mando, não é? E com o poder conferido pelo povo, ou por alguns, ou pela força, conquistado à força. Mas não são só esses líderes, essas pessoas que ficam mais à evidência que assim procedem. Nós também, não é? Às vezes, no nosso campo de atuação, no exercício das nossas atribuições, às vezes no nosso próprio lar, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações no trabalho, também agimos de forma equivocada, exercendo de uma forma desastrosa o nosso poder sobre aquela situação. Mas um líder especial se destacou em toda a história da humanidade quando ele esteve aqui entre nós. E ele transportava consigo a própria grandeza, sem mostrar consciência disso. Não era sem ter a consciência dessa grandeza em relação à nossa pequenez ainda. Não é? Mas ele não utilizava disso como uma forma de se fazer notar, de se fazer importante e se destacar. Ele não possuía ouro, não possuía prata, que era um outro bem de valor à época, que lhe garantisse o seu sustento, sua sobrevivência material, e nem também para exercer, infelizmente, como acontece, o poder dos que não detêm os recursos materiais, não é? Ele associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele o era no início da sua jornada, né? Da revelação de que ele se fez mensageiro a fim de trazer e de executar o apostolado que ele foi designado. Ele aconselhou o respeito, não é, aos condutores do poder humano e nunca indicou
ou praticou a desordem e a crueldade para a solução dos problemas do mundo. Ele também conviveu com a multidão, compadecendo-se de suas aflições e necessidades, doando-se inteiramente para contribuir para o equilíbrio, para a paz, para a serenidade, para a saúde física, não é? Emocional, psicológica de todos, sem, no entanto, cobrar nenhum retorno, nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento daqueles que eram por ele beneficiados. Curou as enfermidades dos doentes com a força do amor, nascida da comunhão com o Pai. Ele tinha uma ligação tão forte com o Pai, conhecia tão bem a vontade de Deus, do Criador do universo, que se fazia portador. Ele não só conhecia, como vivenciava essa vontade do Pai, de tal sorte que ele era portador de uma amorosidade para os nossos padrões sem limite, com a compreensão, com a tolerância, com o respeito, com a amorosidade sempre a transbordar dos seus sentimentos e das suas ações. Alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Ele conhecia profundamente a nossa realidade humana, de quem está dando os primeiros passos na caminhada evolutiva. E ele compreendia perfeitamente que as nossas necessidades mais imediatas eram as necessidades próprias da nossa característica biológica. Nós não podemos compreender, assimilar as mensagens do amor se o nosso estômago grita tão alto aos nossos ouvidos. E ele fazia isso com toda a sua sabedoria, alimentando aqueles que se dignavam em ouvir a sua mensagem de amor. Lembramos-nos daquele episódio em que ele, falando para uma imensa multidão, e percebeu que essa multidão já estava passando da hora habitual da refeição. E os seus apóstolos se preocuparam em como alimentar a tantos. E como nos lembra Emmanuel, ele poderia ter feito, pela sua sabedoria, pelos seus dons, né, pela sua ligação com Deus, pelos conhecimentos que ele tinha das leis da natureza, ele poderia ter fazido surgir naquele momento alimentação suficiente para alimentar a todos. E, no entanto,
calor está grande, não está? E, no entanto, ele pergunta, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? E Emmanuel extrai daí uma lição maravilhosa. É como se ele, naquele momento, quisesse encerrar para nós uma lição. Que é importante que nós façamos a nossa parte. A espiritualidade está sempre disposta a nos auxiliar, a nos amparar, a colocar todos os recursos da providência divina ao nosso favor. No entanto, nós temos os nossos deveres, os nossos compromissos nesse processo de transformação e de crescimento, e que ninguém poderá nos substituir na execução deles. E Jesus alimentou, fez a partir de alguns pães e de alguns peixes, Jesus alimentou aquela imensa multidão e ainda sobraram peixes e pães suficientes para alimentar outro tanto. Ele não colheu da vida mais do que o necessário à própria sustentação. Eu estou muito preocupado com o meu futuro, porque eu tenho 2 apartamentos, tenho 3 carros de luxo, mas eu não sei como será o meu amanhã. Você veja a nossa pequenez, não é? Jesus não se preocupou com o dia de amanhã. Ele dizia a cada dia bastam as suas atribuições, as suas preocupações. E nós vivemos ansiosamente na busca de acúmulo de bens materiais. Às vezes, usando como justificativa um futuro mais tranquilo, assegurar o conforto da família, esquecendo-nos que não há segurança fora do amor. Isso não quer dizer que sejamos imprevidentes, não é isso. Mas que essa preocupação não seja o principal objeto do nosso existir. Não é a nossa preocupação maior, como nos orienta Emmanuel, deve ser com a implantação do reino de Deus no nosso coração. Isso deve estar acima de tudo, da profissão, porque sem isso a gente não pode ser um bom pai, um bom amigo, um bom cidadão, um bom cristão, né? Então, a nossa amorosidade, a nossa consciência em relação à vida é que nos torna bons em todos os aspectos da vida. Ele é acusado sem culpa, silenciou ante agravos e injúrias sem defender-se. Que lição para nós, né? Injuriado, esquecido pelos amigos, pelos discípulos,
em uma hora tão importante da sua vida, ele não maldiz a ninguém. Compreende a atitude e a conduta de cada um, sem deixar de amá-los, sem deixar de reconhecê-los como seus amigos, como seus tutelados, como seus irmãos. Quantas vezes nós nos pegamos com uma sensibilidade tão exacerbada, não é? Eu mesmo ainda hoje recebi uma acusação. De uma irmã minha. Uma acusação que, no meu ponto de vista, era injusta. Era injusta. E eu disse para ela, olha, vamos... Ela disse que eu a havia... faltou o termo, olha. Que eu a havia... Vamos dizer assim, numa linguagem mais singela e mais coloquial, eu a havia castrado nas suas possibilidades de crescimento, porque nós trabalhamos durante muito tempo juntos. E aquilo me chocou, porque eu nunca agi nesse sentido, né? E eu me lembro aqui de Jesus. Na ocasião eu não lembrei disso, eu fiquei um pouco chocado com aquilo. Mas uma coisa tão singela, e eu estava com a minha consciência em paz. E Jesus, diante de tanta acusação que ele sofreu, diante de tanta provocação, com o coração repleto de amor, de bondade, de boa vontade, né, imbuído com o propósito de nos fazer crescer, de nos transformar, em nos tornar criaturas mais felizes. E ele permanecia no silêncio. Não revidava. E o tempo é quem melhor fala por nós. Ensinou e exemplificou o amor, sem exigir transformação de ninguém. Nós quantas vezes cobramos do outro uma postura mais elevada, cobramos que o outro se transforme, se melhore, seja mais digno, mais humano, mais compreensivo, quando nós ainda não atingimos essa realidade. Entretanto, Jesus, sendo portador de tudo isso, ele jamais exigiu que ninguém agisse dessa forma. Ele curava e dizia: vai e não tornes a pecar, para que não lhe volte a acontecer as mesmas coisas. Ele não dizia: olha, cuidado com a sua conduta, você precisa se melhorar, você precisa se transformar, se modificar. Você está agindo de forma imprópria, inadequada. E muitas vezes agimos mesmo de forma até consciente, de forma inapropriada. Mas outras vezes não. Agimos assim pelo nosso estágio evolutivo, que não nos faz ainda, não nos permite compreender outro viés da nossa realidade.
E Jesus compreendia mais do que ninguém isso daí, em cada um de nós. E continua compreendendo e aguardando que despertemos para essa realidade maior. Porque assim é a vida. Deus espera por nós pacientemente. Afinal de contas, Ele não nos fez perfeitos. Ele nos fez perfectíveis. E nos deu a liberdade de caminharmos segundo a nossa vontade. Entretanto, estabelecendo metas para nós. Você tem que atingir a perfeição. O tempo para chegar a esse estágio é você quem vai determinar. Com uma consequência. Quanto mais você retardar esse crescimento, mais você demorará a gozar dessa felicidade maravilhosa que nos aguarda. A nossa evolução é um processo doloroso. Às vezes a gente se recusa a aceitar isso. Não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos criados para a felicidade, é claro. Mas o sofrimento, a dor, faz parte desse processo. Nós lembramos aqui dos nossos irmãos no outro estágio evolutivo inferior ao nosso, no reino animal, por exemplo, onde eles não têm o que espiar, porque eles não sabem diferenciar o bem do mal, agem instintivamente. Entretanto, a vida para eles não é nada fácil. A vida para eles é de muita dor. Às vezes a gente vê esses documentários do mundo animal, quando os predadores submetem a presa à destruição, ao sofrimento, né? À dilaceração. Aquilo dói. Entretanto, eles não estão ali espiando. É o processo natural da nossa evolução, da nossa transformação, que passa por esse viés. Então, se assim o é, imaginemos o que nos aguarda para o futuro. Que felicidade imensa nos aguarda. Humilde assumiu a sua perfeita ligação com o Pai, por compreender e vivenciar a sua vontade. Jesus, ele dizia, eu e o Pai somos um. Isso não era um ato de falsa modéstia. Era de consciência plena, de consciência absoluta da sua realidade. Com isso, ele não se sentia superior, melhor, mais qualificado. Ao contrário, ele se sentia com maiores responsabilidades ante as leis divinas, no sentido de que ele tinha como felicidade auxiliar aqueles que vinham na sua retaguarda. Assim como também acontece com todos nós. Nós temos uma obrigação diante de Deus de auxiliar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas facilidades na estrada que nós estamos tendo. Esse líder por excelência foi Jesus. Jesus
O Espírito é crístico. O Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, conforme nos disseram os Espíritos ao responder a pergunta de Kardec. Talvez seja, depois da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, questão número 1, talvez seja a questão mais comentada e estudada do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625. Então, Jesus é para nós a nossa referência maior. Não é você, Denise, que é a presidente aqui do centro. Não é a Merinha, que é a vice. Não é o sacerdote lá para o católico, ou o pastor para os evangélicos. É Jesus. Porque ele já não, no seu estágio de evolução, mesmo encarnado, submetido a essas condições próprias da matéria, ele já não erra mais. O Espírito crístico já não erra, mesmo encarnado. Ele já é senhor absoluto das suas emoções, do controle sobre as suas emoções. Ele já tem um autodomínio, uma consciência plena, um coração tomado por toda amorosidade. Já nos compreende e a si próprio de uma forma absoluta. E quem foram os seus liderados? Todos os líderes têm em volta de si os liderados. Na atualidade isso acontece também, não é? E quando o líder ele se destaca pela sua consciência, pela sua amorosidade, os seus liderados por uma questão de afinidade, porque é uma lei universal, a afinidade, se sentem atraídos pelo que ele transmite. Então, os liderados por Jesus eram criaturas que se sensibilizavam com a sua amorosidade, com os seus ensinamentos. Jesus, ele transmitia uma força magnética muito grande, a ponto de conquistar a todos, ou a quase todos, pela sua serenidade, pelo seu amor, pelo seu acolhimento. Isso sem nenhum interesse outro, a não ser o de servir. Então, os liderados por Jesus, eles se sentiam tão envolvidos, tão atraídos por ele, que eram capazes de entregar sua própria vida, de se doarem. De serem jogados aos leões nos circos. Sem serem, entretanto, infelizes. E as consequências da mensagem de Jesus para a humanidade terrena são de uma importância indescritível. Antes de Jesus, nós não compreendíamos o amor, não
respeitávamos o outro como nosso irmão. O poder era exercido de forma arbitrária e tirana. Os poderosos faziam as leis de acordo com o momento, com as circunstâncias. Jesus veio trazer para nós outro sentimento, o sentimento da compreensão, do respeito, da dignidade, da valorização do outro. Porque quando assim nós agimos, estamos, sobretudo, promovendo a nossa própria valorização, o nosso engrandecimento, a nossa felicidade. Então a gente vai ter que encerrar aqui, por causa da hora. A gente tinha mais alguma coisa para comentar, mas vamos deixar para um futuro próximo, talvez até nessa reencarnação ainda. Então Jesus é o Salvador da humanidade, não aquele que veio nos transformar de demônios em anjos de uma hora para outra, porque essa tarefa é nossa, exclusivamente nossa. Mas ele veio nos mostrar o caminho, como a gente percorrer esse caminho e atingirmos essa plenitude e essa iluminação que nos tornarão verdadeiramente filhos de Deus. E eu vou pedir a permissão para eu ler aqui um poema. Não sei se eu não vou conseguir, é rapidinho, tá certo? Mas nós vamos tentar. Eu pediria a vocês que acompanhassem ali na tela, agora com uma condição. Vocês não poderão chorar, senão eu vou chorar também. Ilustre visita, aliás, ilustre visitante. De cânhamo, tecido ou coberta. Não dá para ler? Ilustre visitante. De cânhamo, teci tua coberta. De palha, trancei a tua esteira. De barro, moldei tua tigela. De canas de bambu, construí teu leito. De uvas verdes, fabriquei teu vinho. De sândalo, perfumei tua casa. De massa ázima, fiz teu pão. Depois deitei-me para esperar a tua chegada. Dormi sonhando com um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando por tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo inundou todos os cantos. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha. Quando abri a porta,
aguardava expectante o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias, o vinho aguardava no vaso. No chão, a esteira de palha e na mesa o pão ázimo e o perfume precioso. A casa. Aflito, desolado, temi usá-los com o triste e miserável, e por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos e perguntei-me se estivesse em meu lugar. A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou-me a ideia perturbada e a alegria da música trouxe-me à lembrança os ensinamentos dele. Envergonhado, tomando os braços e pobre lazento, levei-o com amor à intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei. Ofereci-lhe o leito com a esteira e o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante de minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo, do mestre amado, e assim o fiz. Ao fazê-lo, passou-se notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas, e os seus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os trajes sujos mudaram-se. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo meu Senhor. Olhou-me, curioso, sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do mestre dos mestres. Venha. Se abrigaram à minha porta. Passo por eles e, ao fazê-lo, recordo a face serena do suave e meigo amigo, o visitante. É um poema do livro Rabindranath Tagore, da médium Vera Cohen, é do livro Ondas de Luz. Esse livro ela psicografou em parceria com Divaldo Franco. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer ao nosso querido Leones por esta palestra maravilhosa que tocou o nosso coração. Antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria, temos alguns avisos. O aviso de sábado agora, que terá a terapia comunitária. Eu vou passar para a Vera e ela vai dar todas as informações. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de terapia comunitária integrativa, que acontece aqui a cada 15 dias, nos sábados. Nós vamos começar com a meditação
às 8h20 e às 9 horas, então, abrimos para a terapia comunitária. Lembrando que quem quiser participar da meditação deve trazer um colchonete, ou uma almofada, ou uma esteira para acomodar, porque a gente vai oferecer o chão. Então, quem quiser vir será muito bem-vindo. É um momento de compartilhamento de experiências aqui. Ok? Então, a Verinha já passou, né, sobre a terapia. Nós temos também aviso sobre o curso do DEP, que se inicia no dia 2 de maio, a doutrina espírita para principiantes, inscrições até o dia 2 de maio, vagas limitadas. Então, qualquer informação com Elizabeth na livraria. Temos também um seminário no dia 18 de maio, aqui no centro, com o tema Os Bastidores da Obsessão, as Raízes do Suicídio. São duas palestrantes que vêm da Paraíba, Denise Lino e Suênia Freire. Então, quem tiver interesse, são 2 quilos de alimentos. Qualquer informação também na livraria com Elizabeth. E lembrando que as inscrições do 5º Congresso Espírita Alagoano, temos na livraria também, com o tema central, o Sermão do Monte. Então, maiores informações com a Elizabeth também. São os dias 5, 6 e 7 de julho. Agora, nós vamos para a nossa prece final, agradecendo mais uma vez, primeiramente, a Jesus, o nosso líder, e a nosso querido irmão Leones. Então, depois desse poema que Leones trouxe, nem precisava mais de prece, né? Mas vamos assim, embalados ainda pela emoção. Vamos fechar os olhos e visualizar aqui entre nós a figura serena do Mestre Jesus, que foi tão bem descrito, né, como visitante. E vamos juntos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer mais uma vez. Agradecer ao Mestre Jesus pelas visitas todas que Ele nos tem feito. Apesar de nós não estarmos com as nossas casas devidamente preparadas. Então, Jesus, amigo, querido, aqui presente entre nós, ilustre visitante, nós estamos aqui a reverenciar a sua presença e agradecer pela luz que você tem sido nas nossas vidas, iluminando os nossos pensamentos, iluminando os nossos passos na tua direção. Jesus, querido, nós pedimos que essa luz se expanda por essa cidade, ilumine e fortaleça todos os corações aflitos, principalmente dos nossos irmãos que ainda caminham sem direção, os irmãos do Pinheiro, do Mutange, do Bebedouro, que eles sejam confortados e iluminados por você, Jesus. Abençoa a cada um
e a todos que buscam pelo teu conforto. E abençoa essa casa que está sempre aberta a você como ilustre visitante. Que a tua paz permeie os nossos corações para que nós possamos despertar a nossa paz. E que o teu amor desperte também os nossos corações para que nós possamos sentir amor, para que nós possamos ser amor. Enfim, Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos e te pedimos que fique conosco, apesar de não sermos dignos ainda de recebê-lo como ilustre visitante. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de enviar um abraço fraterno aos nossos amigos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. Daqui enviamos um abraço fraterno para todos. Então, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe. Encerramos aqui a nossa primeira parte dos trabalhos e agora iremos para os passos. Que todos fiquem em silêncio absoluto. Obrigada e até logo.